Turma, sempre que a gente fala de expectativa, na semântica da língua portuguesa, né, dá uma ideia de algo positivo. A gente não pensa em expectativa como algo ruim. Então, se eu perguntar para você qual é a sua expectativa para os próximos anos, do que o aguarda, não só semanticamente, mas culturalmente, nós vamos ter uma dimensão de que, eu espero me desenvolver, crescer no meu trabalho, minha família, se está na minha fase, espero que os meus filhos casem, tenham netos, se está em outra fase, espero ter filhos, espero casar, nas questões de trabalho, se está na faculdade, você quer daqui a pouquinho terminar, ter um bom emprego, enfim, eu quero comprar meu apartamento na praia, quero o meu sítio, e a expectativa muitas vezes vai só daqui para mais. Entretanto, eu tive uma aula há muitos anos atrás, na época de seminário, e pela primeira vez eu ouvi alguém falar sobre uma teologia das expectativas. E foi a aula do seu David Smith, David Smith. Ele mencionou algo que eu nunca esqueci, embora tenha dificuldade de aplicar também. E ele falava assim: muito cuidado com as suas expectativas. Quando a gente coloca expectativas lá em cima, seguramente vai haver uma decepção, considerando-se o mundo em que a gente vive. Então ele falava, se você é sábio em qualquer assunto no mundo caído, colocar as expectativas lá embaixo, porque o que vier é lucro. Mas e quando as expectativas lá embaixo não são só uma estratégia de sabedoria, mas são de fato a realidade? Alguém é diagnosticado com um câncer e sem chance de cura. Ou outro com a expectativa, às vezes, de num processo na justiça, perder parte importante dos seus bens. Obrigado, querido. Ou outro, quando chega o desemprego, ou então talvez mudanças políticas aqui e ali, e perseguição, e dificuldades, e lutas, e tudo indo mal, ou igreja que fecha. Quando essas coisas estão no horizonte, por que não pode ter expectativa dessas coisas? Quem disse que é errado fazer uma avaliação realista de que certas coisas não vão melhorar? Às vezes eu penso que a vida é mais ou menos como um grande dia de verão. Eu gosto muito do calor e do verão, gosto muito da praia, mas tem algo no verão que normalmente me assusta, que pega um dia lindo, hoje não é verão, nós estamos no inverno, então o risco é mínimo, a não ser que eu marcasse algum evento da igreja, mas quando você olha um céu limpo desse aqui, e você fala, nossa, que dia, no verão é assim, você acorda, está na praia às vezes, fala, ai, que dia lindo, 11 da manhã, aquele sol. E aí você diz assim, eis que vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. 2 da tarde, cai o mundo. E dá vontade de se esconder num buraco e esperar tudo aquilo passar. E às vezes chega uma tempestade de verão, semanas de chuva e chuva e chuva, e parece que não passa. Quando a gente está falando de ministério, a expectativa dos temporais, das lutas, dos ventos fortes, de que a casa vai cair, isso não é mera especulação, muitas vezes é uma expectativa absolutamente realista. E eu quero trabalhar com vocês naquele discurso do apóstolo Paulo de Atos capítulo 20, os versículos que tratam de expectativas. Abra comigo então Atos 20, 17, até o final. Eu vou ler todo com vocês, não vai ser todo projetado, mas eu quero trabalhar com vocês hoje neste texto algo que é mais precioso do que a vida, dadas as piores expectativas do apóstolo Paulo. Há coisas nesse texto, objetivos nesse texto, que serão mais preciosos do que a vida, porque a expectativa do apóstolo é que a vida dele vá embora. Atos capítulo 20, versículos 17 até o fim do capítulo. Eu vou ler inteiro com vocês, mas nós só vamos dar com
com um versículo dessa passagem hoje, lidando com algo que Paulo entende que vai ser maior do que sua vida, do que sua própria vida. Diz assim: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como eu vivi o tempo todo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que eu não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e também de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Esse texto que eu li até agora, nós lidamos semana passada, que é uma avaliação do apóstolo Paulo quanto ao seu ministério. Olha agora do versículos 22 em diante até o 25, as expectativas do apóstolo. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida, completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho, da graça de Deus. Esse é o versículo de hoje. Agora sei, olha a expectativa aqui, que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro que hoje estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorear a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos, pastores, se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e a de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. E o que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Essa despedida de Paulo dos pastores, presbíteros de Éfeso tem 5 partes. A primeira foi a avaliação do seu ministério, que nós trabalhamos semana passada. Hoje vai ser a expectativa daquilo que o aguarda. Depois serão orientações aos pastores. Depois como ele lidou com os recursos. E finalmente, o último adeus dos versículos 36 a 38. Então lidaremos hoje com os versículos 22 a 25, que são esses versículos que estão aí no quadro. Versículos 22 e 23 lidam com as expectativas imediatas do apóstolo Paulo. Normalmente Deus não revela o que vai acontecer. Eu tenho dito para vários irmãos em várias ocasiões que Deus opera em farol baixo. Sabe quando você está na estrada escura e você liga o farol alto e você consegue ver lá longe? Ok, esquece, no reino de Deus não é assim.
Deus opera em farol baixo, ele revela o que está imediatamente à frente. Mas, eventualmente, para algumas pessoas na história, ele liga o farol alto. E para Paulo, ele liga o farol alto. E quando Paulo vê lá na frente, fala, eita! Como disse bem a Ana Beatriz hoje, vixe, né? Normalmente Deus não revela, mas quando ele revela, o que vem não é bom. Paulo sabe que o que vem para ele, indo na direção de Jerusalém, são as condições em que ele vai para lá. E eu penso no apóstolo Paulo, quando o Espírito Santo revela isso para ele, não é a primeira vez que ele vai enfrentar essas coisas. Eu quero lembrar vocês que no livro de Atos nós já lidamos com Paulo sendo apedrejado até pensarem que ele estava morto. Isso quando ele está na igreja de Tessalônica. Depois ele vai para Bereia, e em Bereia os mesmos judeus que o apedrejaram vão lá e querem pegar Paulo, e Paulo foge. Vocês devem lembrar que Paulo ele já foi preso lá em Filipos, meio que na sequência daquele processo, e antes de ser preso ele toma algo em torno de 39 chibatadas. Então imagina, está com as costas em carne viva, é preso ao tronco, diz o texto, e Paulo fica preso uma noite naquele episódio do carcereiro. O único momento em que Paulo tem alguma paz é quando o Espírito Santo aparece para ele em Atos capítulo 18 e diz: fica tranquilo que em Corinto não vai acontecer nada, porque eu tenho muita gente nessa cidade. É meio que assim, Paulo está apanhando, Deus fala, ok, vou te dar 2 anos para você não apanhar, e agora o que acontece? Você vai apanhar de novo. É prisão, e ele usa o termo para tribulações, não é só prisão. A gente sabe depois que vai vir naufrágio, vai vir perseguição, vai vir gente pegando ele no templo para bater e tudo mais. E essa é a expectativa de que em todas as cidades Paulo vai sofrer. Isso me lembra, turma, eu peguei um texto no comentário do Sproul, ele menciona o seguinte: isso que Paulo revela sobre o que vai acontecer com ele não é novo no cristianismo. Jesus disse que é meio que esperado. Por exemplo, em Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12, ele diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, pois grande é o vosso galardão nos céus. Ou João capítulo 15, versículo 20, quando Jesus disse: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Mas se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. O que Paulo está passando de expectativa é esperado. E ele tem esse horizonte de que vai sofrer. E aí, nesse horizonte, nessa expectativa de apanhar, de sofrer, ele faz a declaração que eu quero trabalhar com vocês hoje, que é essa do versículo 24. E é só esse texto que eu quero lhe dar, a partir dessa expectativa de um futuro difícil. Diz assim o texto, eu vou ler nessa versão, que é NVI, e depois vou ler na revista atualizada o texto de hoje, para a gente trabalhar aqui os objetivos que são mais importantes que a própria vida que o apóstolo Paulo tem aqui. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Na Ara diz assim: porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Nesse texto, com a expectativa de que a vida dele vai ser de alguma forma perdida, ou parte dela perdida ou desperdiçada, Paulo diz que a vida dele, mesmo se ele a perder, não é o mais importante. E eu quero trabalhar com vocês 3 objetivos, 3 alvos que Paulo tem nesse texto, que são mais importantes do que a vida dele, do que a própria vida do apóstolo. Veja, a vida tem várias áreas, turma. A vida tem a área da saúde, tem a área do nosso bem-estar, tem a questão dos seus bens, tem nosso conforto,
tem aquilo que a gente gosta de viver no dia a dia, comida, tá com os irmãos, tem família. Paulo tem uma vantagem, ele tem no Novo Testamento familiares, mas ele não tem esposa e filhos. Não sei se ele tivesse esposa e filhos, como que ele colocaria esse versículo aqui. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, o que eu tenho de mais precioso hoje, não há nada nisso que eu vivo, nessas áreas que eu trouxe aqui, que se comparam a cumprir alguns objetivos na minha vida. Quando eu falo que Paulo não tinha família, eu quero só fazer aqui um parêntese, que é a ideia de que é esperado que um marido se sacrifique por sua família. É esperado isso. No entanto, se tem que haver uma decisão entre servir a Cristo e a família, sempre servir a Cristo. Então, o versículo em alguns aspectos seria do mesmo jeito que é. Ok? Em outros, ele talvez dissesse, embora eu tenha que me sacrificar, além de Cristo, me sacrificar também pela minha família, num segundo nível, ok? Mas Paulo era solteiro, então facilita a nossa vida. O que ele falaria, eu já não sei. O que ele disse é, em nada considero a minha vida preciosa. João Calvino, comentando esse texto, menciona que não quer dizer que Paulo tenha desprezo pela vida, que ele, é uma coisa que não... Tanto é que nessa tradução, não me importo, da NVI, eu lia da Ara, porque me dá a ideia de que a vida... Não é isso. Paulo sabe muito bem na sua teologia quão importante é a vida de alguém. Tanto é que ele dá a vida por outros, ele quer chegar a esse ponto. Mas entre a vida dele e os objetivos que ele tem, ou que Deus tem para ele, ele fala, a minha vida não se compara ao que Deus tem para mim. E eu quero trabalhar quais são esses 3 objetivos, de forma bem rápida, não são objetivos difíceis nem complicados, quer dizer, não são difíceis de entender. E o primeiro objetivo está aí na foto, né? Eu peguei um corredor queniano, porque por algum motivo eu gosto mais ou menos do Quênia, mas olha lá o que o texto diz, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida. Paulo usa a expressão para curso e corrida, uma expressão que é muito comum na teologia paulina. Paulo fala muito eu acho que Paulo corria. Quem aqui gosta de correr? Vamos lá, os psicopatas da igreja, por favor. Jonathan Andrés, tinha mais aqui, nossa igreja tinha mais psicopata. Cadê o Sérgio Asquines? Não está hoje. Eu tenho anotado aqui em algum lugar quem são. Eu marquei com uma estrelinha aqui. Ademir, Andréas, Jonathan, Sérgio Asquines. Adonai, meu Deus do céu, contamina, esse negócio é contagioso. Como que alguém consegue gostar de corrida? Paulo gostava, ele fala muito de corrida. Ele fala, por exemplo, em 1 Coríntios 9, não sabeis que os que correm no estádio correm para levar um só prêmio? Filipenses capítulo 3, versículo 13, não pense que eu já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que ficam para trás, corro para o alvo, para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Ou então, o versículo emblemático do fim do ministério do apóstolo Paulo, combati o bom combate, gostar de luta também, o UFC, né? Terminei a corrida, ou a carreira, e guardei a fé. Paulo entende que o ministério é uma grande corrida, uma grande maratona. Depois eu vou trabalhar um pouquinho a questão da maratona no fim do sermão. Mas no mínimo Paulo sabe o que é isso, ele escalou algumas montanhas. Se você observar no livro de Atos, quando ele vai para a Galácia, a menção de um estreito que ele passa, que ali se passava naquela época, escalando. E Paulo sabe da dificuldade que é caminhar, da dificuldade que é correr, da resiliência ou da resistência que é correr. Eu brinco que é psicopata quem gosta de correr. Quantos aqui nunca correram nunca correram 10 quilômetros de uma vez? Nunca correram. Ô louco, sério? Turma, ok. Sábado que vem, o Júlio vai levar vocês para uma maratona de 10 quilômetros. Eu já corri 10 quilômetros, já corri até mais do que isso.
Os 10 quilômetros eu corri na época de seminário, fiz 10 quilômetros em 1 hora. Então, estava bom, estava bem naquela época. Então, Noboru correu junto comigo, e enfim. Mas correr tem uma questão, turma. Todo mundo que corre sabe isso. Quer dizer, não sei o Jonathan e o Andrés, que eu tenho medo de vocês. O Andrés, para quem não sabe, disputava a corrida com o Steve, lá, Steve Cox. Você ganhou ou você perdeu? É fraco, né? Por quantos segundos você perdeu? Eu não corro, mas eu tenho uma coisa. Se eu decidir correr, eu não admito parar. Não admito. Tem uma pessoa aqui, nessa igreja, que sabe, inclusive, que eu fui de ambulância uma vez. Você lembra dessa, Maurício? No estágio, você lembra? Na corrida do TAF, que eu terminei de ambulância. Porque eu não admito parar. Eu não admito parar. Por isso que eu não corro. Eu estava, algum tempo atrás, fazendo 3 voltas no lago, que para um cara como eu é muito. Dá um pouco mais que 5 quilômetros. E vou no meu passinho, ficavam me zoando, até que o dia que eu falei, corre comigo. No meio da primeira volta, eu no meu passinho, e já pessoas bem mais jovens pararam. Antigamente no seminário tinha a tal da corrida da multiplicação, eu sempre gosto de contar essa história porque ela é real. Na corrida da multiplicação foi uma que eu corri 10 quilômetros, 2 anos depois corri 8,5 quilômetros. Então hoje eu correria 300 metros. Mas era uma corrida que durava 1 hora. E eu sempre, isso é verdade porque começa a ilustrar um pouco o que é a vida cristã. Nessa 1 hora, você pegou, Ives, essa época? Você correu também? Posso perguntar quantos que você... O velho golpe de, eu não lembro, meus 15 quilômetros, né? Você corria junto com o Andrés também, não? Não, né? E eu me lembro, turma, que na saída da corrida, muita gente saiu na minha frente. Nessa dos 10, muita gente. Muita gente. Todos passaram, todos. Não é? Eu sempre brinco, né? As grávidas passaram, né? As pessoas com 80, 90 anos passaram. Alguns ali na sua cadeira, né? Enfim, passaram. Foram passando. Mas eu tenho essa questão, eu não paro. Depois de 1 quilômetro, comecei a despassar, ou passar os que me passaram. E eu me lembro, tendo corrido 10 quilômetros, que deve ter sido metade do que o Andrés correu. Mas eu cheguei à frente de muita gente que tinha começado na frente. Porque o meu objetivo era um só. Se eu vou correr por 1 hora, eu não vou parar. Vou dizer para vocês, eu fiquei com vontade de parar várias vezes, porque eu vi muita gente à minha frente, correndo, e de repente parou e começou a caminhar. E você olha alguém desistir, você fala, deve ser legal desistir. Ele já está caminhando e está tudo bem. Mas, não, eu pus na minha cabeça que eu vou correr, eu corro até o fim. E eu tenho a ideia de que é preferível morrer do que desistir no caminho. Sou ruim mesmo. É assim que Paulo enxerga a sua própria vida. É uma grande corrida. E sendo uma grande corrida, ele entende que parar no meio do caminho é uma espécie de uma morte indigna. Vale mais a pena, como alvo, terminar uma corrida, e ele vai dizer depois que foi Jesus quem confiou o ministério e a corrida. Jesus falou, Paulo, eu tenho um percurso para você, que é um percurso que você vai querer desistir. Difícil. Mas Paulo entende, ok, eu vou ter que seguir e não desistir. Primeiro objetivo, que é mais importante que a própria vida, é terminar a maratona, terminar a corrida. Mas há um segundo objetivo no texto, no mesmo texto, que diz assim, todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Dentro dessa ideia de corrida há o acréscimo de uma palavra que é completar o ministério.
E eu acho bonita essa palavra, que a palavra que Paulo usa é uma palavra geral, genérica, que significa diaconia. Diaconia vem de um termo literal que significa servir às mesas, ou ser um garçom, ou ser um mordomo. E depois dessa ideia surge o termo diácono. Em Atos capítulo 6, a gente entende que é estabelecido ali o diaconato, que era um serviço real. Pessoas tinham necessidade de comer e 7 homens são escolhidos para servir a igreja. E depois, quando Paulo, nas suas cartas a Timóteo, ele desenvolve um pouco mais a ideia da diaconia e do diaconato, ele diz que há irmãos que são chamados por Deus para exercerem esse ministério de servir. Servir administrativamente, servir socialmente, servir com seus dons, cuidar de pessoas, não em termos doutrinários, mas em termos práticos. O diácono ele tem essa função de administrar a igreja. Só que o termo diaconia é usado no Novo Testamento não só para se referir ao diácono, mas a todo mundo que está no ministério. Porque ministério, turma, é essencialmente o serviço. Há filmes que retratam mordomos, né? Aquele filme Vestígios do Dia, em que retrata um mordomo, né? Cuja missão principal é servir no dia... Eu vou contar o spoiler, que tem 50 anos no filme, né? No dia que o pai do mordomo morre, embora triste, ele vai e serve o seu senhor. A ideia de que não tem nada mais importante do que cumprir a missão de servir. E o termo serviço, não só o termo da corrida, é um termo muito comum na teologia de Paulo. Por exemplo, 1 Timóteo 1,12, ele entende que o Senhor o confiou esse serviço quando diz: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para a diaconia, para o ministério, para o serviço, para ser um mordomo. Ou 2 Coríntios 4:1, portanto, visto que temos esta diaconia, esse ministério, esse serviço, essa mordomia no sentido de servir, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Paulo está dizendo, quando eu tenho gente para servir, eu não desanimo. E Paulo entende que mesmo em meio àquela corrida tão difícil, as lutas que o aguardam, o que ele precisa fazer é servir. É mais ou menos alguém que está correndo e ao mesmo tempo está servindo. É essa a ideia aqui. Não é só sobreviver à maratona para alcançar o prêmio. É enquanto eu corro, eu sirvo. Você consegue ver um pouquinho essa foto que está acontecendo aqui? Eu dei uma escurecida nela, mas você consegue ver o que está acontecendo. É uma corrida ainda, não é? Mas sabia que existe uma corrida de garçons? Eu descobri que tem uma em Paris e parece que tem uma em Piracicaba. Não? Então, não sei porquê. Alguma outra cidade interior, assim, né? Meio. Eu prefiro um dia correr na de Paris, né? Mas o pessoal fez para cá uma. Mas é um maratonista que corre com uma bandeja. E eu acho tão engraçado. Não é uma maratona, mas são corridas menores, mas não ganha só quem chega. Ganha quem chega com a bandeja e com as coisas que estão em cima da bandeja. E a ideia de serviço e corrida anda muito junto na nossa cultura. Você deve observar, por exemplo, que está tocando algum relógio aí. Né? Pois, obrigado. Você deve observar que além de tocar o relógio, quando tem corrida, tem uns negócios com água, já observaram? E aí o pessoal está correndo, pega água. Uma vez eu vi um corredor queniano, eu sou fã dos quenianos. Ele pegou uma água para ele, e aí jogou em si, tomou um golinho, e na próxima ele pegou uma água e entregou para o seu adversário. Porque o adversário estava do outro lado, para ele passou. Eu achei tão bonito aquilo. Ele está correndo e servindo. Turma, Paulo entende que é mais importante do que a vida servir durante essa jornada. Naquela viagem para o Rio Grande do Sul, que nós não fomos, por minha culpa, Railber, perdão, tá? Estou melhorzinho já, mas vou no médico ainda para ver o que foi. Mas me chamou a atenção, você estava no grupo lá? Você estava? Você viu os vídeos? Não viu? Gente,
saiu um grupo de 40 pastores de Atibaia e da região. Tínhamos um pastor de igreja tradicional, todos pastores de igrejas pentecostais, mais pentecostalizadas, muito interessante. E eles, você imagina, pastor, você acha que vai fazer o quê que o pastor vai fazer num lugar? O que o pastor faz? Pois é. Sabe o que eles foram fazer? Eles foram lavar a casa. Os vídeos que nós temos lá, muitos vídeos, o cara chegava, a casa cheia de entulho, os pastores ainda iam tirando os entulhos que tinham ali na casa, e você vê lá os caras cantando, lavando o teto, a água chegou, teto tão... Ficaram os 3 dias inteiros que eles passaram lá, desde de manhã até de noite, lavando casa. Sabe o que eu penso, turma? É legal pregar. Eu gosto, aliás, pregar é a melhor parte do ministério. Pregar, dar aula, todo pastor gosta. Mas a essência do ministério pastoral vem antes do pregar. A essência do ministério pastoral é servir. Sempre que tem eventos da igreja em que eu sou acionado na minha rotina, pastor, vem me ajudar aqui, situações de saúde, situações familiares, situações em que precisa de uma carona, sei lá, não abusa, hein, turma? Mas eu me sinto fazendo aquilo que o Senhor me chamou para eu fazer. Porque a essência do ministério, a palavra ministério, diaconia, é servir. Eu fico escandalizado quando você vai em igrejas, às vezes gigantes, e o pastor tem segurança, tem motorista, ele vai se servir. Eu já vi isso acontecer. Primeiro é o primeiro a se servir. E ele vai se servir, alguém fala, não, pastor, faz o pratinho do pastor, cara. Faz o pratinho. Pode fazer, mas assim, não é assim, não é assim, é o contrário. Contrário. Tenente Romar, Maurício, ele me ensinou algo. A gente ia para os campos, a gente fez infantaria, então foram 2 semanas de campo em julho e no estágio mais 1 ou 2 semanas. Foram 4 semanas ao todo, sem contar aquele campo que a gente fez, que foi surpresa e tudo mais. E num dos campos em que a gente ficou mais próximo do nosso comandante, ele servia todo mundo. Nós tínhamos ali a ração operacional, que chama esse nome até hoje, cada um cozinhava a sua. Então ele olhava, todo mundo ali cozinhando, a gente comia. E de repente, eu me lembro desse dia, a gente estava numa mata fechada. E já tínhamos almoçado, cada um fez a sua ração. E de repente eu vi que o Tenente Romar, que era o nosso comandante, ele foi para um lugar diferente. E eu fui ali, vi onde ele estava. E todo o pelotão, 35 alunos já tinham comido. Quando a gente estava descansando, ele foi lá e fez a comida dele. Ele esperou todo mundo se servir, pegar a sua ração e depois ele foi comer. Essa é a essência do ministério. Completar o serviço, servir aos outros. Um dos critérios que nós usamos aqui na igreja, que eu uso, para avaliar alguém se vai ser um candidato ao presbitério, é pregar. Tem que pregar bem. Mas não é o principal. É pregar depois de ser um exemplo no serviço. Porque o serviço é mais importante, é ele que fundamenta a autoridade para o ministério. E Paulo diz, isso é mais importante do que viver, servir as pessoas que o Senhor colocou para mim. E agora chega a última parte aqui, que o último objetivo, o último alvo que ele considera mais importante que a vida. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum, para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Eu quero trabalhar com vocês. Então, quais são os objetivos mais importantes que a vida que o apóstolo Paulo? O primeiro é terminar essa corrida que o Senhor tem para ele sem desistir. O segundo objetivo é, conforme ele corre, ele servir fielmente. Mas há um último objetivo, que é ser uma testemunha, e eu usei a palavra literalmente aqui, palavra mártir, mas é o testemunho de algo específico, do Evangelho da graça. Então, eu coloquei a palavra mártir, mas não entendo a palavra mártir no sentido que ele vai morrer de uma morte violenta aqui. Possivelmente ele está nas lutas. A palavra mártir, originalmente, ela não tinha conotação
de alguém que dá a sua vida. Nessa época que Paulo escreveu, tem basicamente a ideia de ser uma testemunha. Paulo quer ser um testemunho de que há um evangelho, uma boa notícia da graça. Conforme os crentes nas gerações posteriores, para dar o seu testemunho, perdiam a vida. A palavra grega para martírio, né, martireu, foi assumindo a conotação na história de entregar a vida como testemunho. Mas a ideia aqui é que o último objetivo que Paulo tem, que vale mais do que a vida, é compartilhar do evangelho. Mas não qualquer evangelho, é uma boa notícia da graça. Paulo está dizendo o seguinte: para compartilhar para as pessoas que Deus é um Deus perdoador, vale até mesmo morrer. Para compartilhar das pessoas que existe salvação e perdão, vale morrer. Num contexto em que Paulo é fariseu, e eu acho interessante o contraste. Paulo vem do farisaísmo. Jesus disse o seguinte sobre o farisaísmo em Mateus 23:15. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, por quê? Percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Para fariseu, Jesus diz, vocês fazem de tudo para ter um convertido, para ele ser pior do que vocês são. E Paulo está dizendo, eu também percorro terra e mar, para que essa pessoa, em vez de ser um fariseu, seja alguém perdoado. Turma, as pessoas não sabem que existe perdão. Aliás, desculpa, falei errado. Não sabem, é verdade. Mas antes disso, as pessoas sequer não sabem que elas estão perdidas. Elas não sabem. Muita gente aí fora vive uma vida horrível e não sabe que vive uma vida horrível. Não sabe. Sabe que tem alguma coisa que não... Algo de errado que não está certo. Não, tem algum sentimento de que a vida não é isso que eles estão vivendo. De alguma forma, uma vida de pecado, uma vida sem sentido, prazeres que não suprem, não satisfazem. E alguém precisa chegar para eles e falar, eu tenho uma má e uma boa notícia, nessa ordem. A má notícia é o que você é, e a partir do que você é, aquilo que você faz, te separa de Deus, você está perdido. Alguém precisa falar isso. Mas falar isso com um objetivo de... Ok, você está perdido, mas eu tenho uma boa notícia. Existe perdão disponível para você. E esse perdão é trazido por um Salvador que deu a sua vida para pagar a condenação que você merece. E esse, turma, é o Evangelho da Graça. É o Evangelho em que a pessoa aprende quão perdida ela está e aprende também que ela pode ser salva. E Paulo entende que essa mensagem é tão importante que vale perder a vida. E aí sim eu quero trazer para vocês, nesse texto que menciona a corrida, que menciona a bandeja do serviço, eu quero trazer para vocês a maior ilustração do que Paulo está dizendo aqui, de que para ele vale perder a vida para testemunhar do perdão. Vocês sabem como surgiu a maratona? Maratona é o nome de uma cidade grega. E surgiu quando um homem chamado Filípides, vamos chamar o Filipe assim? Oi, Filípides, né? Ele vai da cidade de Maratona até a cidade de Atenas. Isso é o ano 490 a.C. Então, houve uma situação de batalha e Atenas saiu vencedora e ele tinha que levar para os cidadãos de Atenas a notícia de que estava tudo bem. E aí o exército se reuniu e pegaram o Campos, pegaram o Filípides, que era o maior corredor, e falaram, olha, corre de Maratona até Atenas e vai avisar. E a distância era, qual era a distância, Andrés? 42 quilômetros e 195 metros. Por isso que Maratona hoje tem essa distância. Veja, Filípides tinha que levar uma boa notícia. Só que o esforço dele foi tão grande que quando ele termina a sua maratona, ele chega lá, ele dá a notícia e ele morre.
Me parece que é isso que Paulo quer aqui. A minha vida, ela é preciosa, mas tem algo que é mais precioso do que a vida. Que é eu correr a ponto de chegar a entregar uma notícia e mesmo que em seguida eu morra. Vale a pena. Completei. Estou em paz. E aí o texto termina. Versículo 25. Agora eu sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Nessa jornada de ser uma testemunha da graça, nessa corrida de Paulo, o que dói um pouco para todos eles ali é que, de fato, para algumas pessoas, Paulo vai morrer. Em termos de contato, em termos de relacionamento, nos últimos anos da corrida de Paulo, Paulo está dizendo, eu vou, mas eu não verei mais vocês. E posso dizer, eles choram, eles se abraçam, mas é assim que tem que ser. Porque esse objetivo vale mais até do que os relacionamentos. Eu quero terminar, turma, então, fazendo uma aplicação. E eu pensei muito nesse texto, em como abordar esse texto. E eu queria trazer nessa aplicação um pouquinho de como é difícil ter essa perspectiva do apóstolo Paulo. Eu falei sempre para vocês do meu amor e desejo, muitas vezes, de sair da igreja e ter um ministério fora, na África. Falei tantas vezes. E isso já está resolvido, os irmãos já sabem, né? Fiquei. Mas eu vou falar por que eu fiquei e eu quero pensar um pouquinho junto com vocês aqui. Eu não fiquei aqui em Atibaia, na nossa igreja, nesse momento, porque eu vejo lutas na nossa igreja. O que me segurou aqui é a perspectiva, e aí é a minha crise que eu estou nesse texto aqui. Pode abrir com os irmãos a crise? Pode? Pode, Maurício? O que me fez ficar foi uma conta, fiz uma conta. Eu tenho minhas árvores lá em casa. E foi muito doído quando nós tivemos que cortar o nosso primeiro limoeiro, quando ele estava dando os primeiros limões. E aí fizemos a reforma e ia ficar o terreno e um limoeiro assim, daqui para cima, né? E eu conversei com o Ferolo, o arquiteto, falei, rapaz, pode passar a máquina. E saiu aquele, doeu. Então, quando fizemos a reforma, nós plantamos várias árvores frutíferas, algumas ainda estão em processo de decisão de qual será. Eu acho, os irmãos concordam que tem que ser caqui, não é isso? Então, tem que ser caqui, né? Mas temos várias árvores frutíferas em casa agora, e o que aconteceu é que, tendo plantado já há alguns anos, elas começaram a dar fruto. Meu limoeiro, ele tem dado, por ano, tem época que dá tipo 7 ou 8 limões por semana. Não preciso comprar um limão no mercado. O nosso limão em casa é melhor que o do mercado, é mais cheio, mais suculento, mais gostoso e mais bonito. E tenho dito. Na nossa casa agora vai dar muito pêssego esse ano. E se os irmãos me ajudarem sacando ali, eu posso distribuir para a igreja. Se não me ajudarem, é meu, né? Nós temos mexerica esse ano, estragou a mexerica no pé. Eu sempre falava assim, é um absurdo essas pessoas que deixam estragar a mexerica no pé, até que eu deixei estragar, porque deu muita mexerica. E a maçã, um dia Deus vai abençoar, né? Mas a nossa casa hoje tem um pomar, turma. Tem a temóia, a temóia da nossa casa é melhor que essa que o José vende aqui, que é muito boa, inclusive. Sabe o que aconteceu? A nossa igreja aconteceu a mesma coisa. São 10 anos como pastor aqui, 17 anos como membro. E chegou um momento que a igreja começou difícil, tinha que adubar, arrancar algumas plantas. Mas chegou um momento que a igreja começou a dar fruto. E você fala, e os irmãos estão amadurecendo. Ontem na Assembleia, no tema mais difícil da Assembleia, ficou claro como a igreja amadureceu no trato. Inclusive, o problema que foi tratado só não foi maior porque os irmãos estão mais maduros. E aí quando você vê o pomar que você de alguma forma regou e plantou,
começa a dar fruto, eu cheguei e falei, sou doido de sair para o Quênia, agora plantar tudo de novo para ver se vai nascer? Não sou. Então eu fiquei. Agora eu fiquei pensando, e se a partir de agora, na nossa igreja, der tudo errado? Começa uma divisão, começa a ter problema, a igreja novamente cancela o salário e vai dar uma treta enorme. Eu continuo sabendo que é isso que Deus tem. E eu estou abalado, eu não sei ainda, não sei. Mas a minha pergunta para você é essa: como que está a sua perspectiva, a sua expectativa? O que eu posso dizer é o seguinte, se a gente for fiel, vai dar fruto, mas vai dar bicho também. Vai dar luta também. E aí, vamos seguir. O que você faz hoje para Jesus depende do resultado ou da nossa convicção de que a nossa vida está nisso, independentemente do resultado da expectativa. Eu sei como o apóstolo Paulo pensa. E agora eu tenho que pensar que talvez esse seja um alvo para algo que eu ainda não tenho, que é colocar alguns objetivos acima da própria vida. E para isso eu vou orar por mim e por você agora, para que a gente chegue nesse padrão um dia, colocando o que tem que ser colocado acima até da própria vida. Oremos então. Senhor Jesus, muito obrigado porque o apóstolo Paulo, sendo um apóstolo, sabe das implicações que ser um apóstolo tem, que significam muitas vezes lutas, dores, tristezas, tribulações, angústias, perseguições e o próprio martírio, como de fato aconteceu com Paulo e com a maioria dos apóstolos de Jesus. Senhor, mas nós não somos assim muitas vezes, sem tantas expectativas de problemas. Mas sabemos que o Senhor também, se nós formos fiéis, o Senhor também prometeu que nós passaríamos pelas mesmas lutas e perseguições que Jesus passou. Então, diante do Senhor, colocamos aqui a nossa fragilidade, a nossa inadequação ao ministério, sabendo que o ministério deveria ter em si uma expectativa de, sendo fiel, haver luta e perseguição. O que eu te peço, Senhor, é que o Senhor molde a minha vida, dos meus irmãos aqui, para que a gente ajuste as nossas expectativas, mas mais do que as expectativas, ajuste o nosso proceder, para que, sendo luz e sendo sal nessa terra, de fato, essa luz brilhe tanto que incomode as pessoas que precisam ser incomodadas. E que quando vierem as expectativas de perseguição e luta, que o Senhor nos ensine a não considerar a nossa vida tão preciosa quanto completar a maratona, ser fiel no serviço e, acima de tudo, testemunhar do perdão e da graça. Esse é o meu pedido e gratidão, em nome de Jesus. Amém.